brasileiros mestiços são uma miséria, né? Mestiço com afro ou cara de árabes é uma miséria aí no Brasil. Faz uns grupinhos aí, um centro, um grupinho aí só de brasileiro e brasileira que casaram-se com asiáticos, né? Quando é com europeu, o racismo é tanto nessas ratazanas aí que nós não vemos isso. Nós não vemos nenhuma brasileira ou um brasileiro que casou com um europeu sendo entrevistado, né? E lá tá a múmia paralítica egípcia, falando, como ela é fofinha da coreana, Duda, e esse cara aí, e esse Kyu, sei lá o que, são uns ótimos casal, mas claro, né? Tirando e dando, quer dizer, foi pro Brasil porque só assim a, a audiência dele cresceria mais, ele ganhava mais tutu no YouTube, e também porque a mulher tem um pai lá, tem um pai, e ele precisava de uma figura masculina, que em casa não tem o pai, e contrário ao que tu falas, momento, tu falas que o nosso nível de divórcio é mais alto do que aqui no leste do planeta, mas é o contrário. Aqui o nível de divórcio é até pior, se não igual, entendeu? Senão muitos desses asiáticos não estariam separados, porque as mulheres não aguentam esses imundos, esses escravagistas de mulheres, ok? Aí fica um casal lindo e perfeito, é perfeito porque ainda bem que ela pode trair, né? Porque se ela tivesse aqui na Ásia, ela ia cucu em pouco tempo, ela não duraria nem 5 anos por aqui, tá? E tu fica falando, quando eu falo assim, que não é nada demais ficar fora do país por pouco tempo, e aí no Brasil, em São Paulo, tá cheio de restaurantes asiáticos de todo mundo, tem restaurante grego, tem tudo aí em São Paulo, né? Eu fico dizendo, grande bosta, um gringo nunca tá fora do seu país no Brasil, nem em São Paulo, porque a indústria culinária aí é muito grande. E aí a múmia fica dizendo, ninguém tem culpa se a sua vida é isso, é aquele. Sim, é assim por causa de um asiático miserável. Tá assim por causa de um asiático. E enquanto vocês foram pro Brasil já velhos, sabendo o que fazia, não foi o meu caso, entendeu? Eu não fui eu não vim para a Ásia aos 20 anos de idade, aos 22, aos 30, aos 30 e 40, como tu fosse para o Brasil, aos 40, já muito velho, sabendo o que fazia, foi para tirar a barriga da miséria do Egito, tirar a barriga da miséria, que é uma múmia paralítica, mendiga muçulmana, ok? Isso não foi o meu caso. Primeiro, eu era ainda muito jovem, eu era uma menina, mas para árabes isso não é nada, porque 10 anos já é velho. 10 anos para os asiáticos e alguns brasileiros de DNA baixo, inferior, e asiático e árabes, 10 anos já é adulto, são considerados adultos, né? Como também nos Estados Unidos. Eu não vim para cá na idade de vocês, já velha, sabendo o que fazia, entendeu? Porque uma adolescente não sabe o que está fazendo, somente naquela época, quando não tinha a internet, né? A gente ficava assim, a gente ficava fora de atualização, de informações, etc. Eu não li o jornal, menina de 17 anos não pensa em ler jornal, talvez hoje em dia sim, lá atrás não, a gente não lia jornal. Só quando eu casei foi que eu vim saber, pela amiga da minha irmã, que agora
morava na Holanda, uma morena, uma cabocla morena que casou-se com um holandês, foi quando ela me falou que várias meninas lá atrás, nos anos 80, eram traficadas, e menina mesmo, todas menina de 25, 30 anos, não, falando menina de 18, 17, 16 anos, e preferível brancas, eram manipuladas por asiáticos. Naquela época eram por japas, para vir para o Japão e se prostituir ou trabalhar na lavoura para eles. Uma dessas moças, quando ela tinha uns 26, 27, ela veio para o Japão, né? Porque ele trouxe ela para cá, um cara, um japa mesmo, nascido no Japão mesmo. Foi para o Brasil só para tirar as meninas de lá e trouxe essa mulher. Ela estava com 28 anos de idade, quando ele trouxe ela para a Ásia, num pretexto de casamento. Trouxe ela para casamento e, chegando aqui, colocou ela como escrava para trabalhar para a mãe dela na lavoura. A mulher protestou e ela encontrou-se com outra brasileira que estava não sei onde, e essas mulheres foram parar num cabaré, num night club. Eles colocaram ela no night club para servir de prostituta, para dar o dinheiro para eles. O que aconteceu? Elas juntas decidiram fugir. Eu acho que saiu até nas manchetes naquelas épocas, essa história. Saiu até na manchete. Essas mulheres decidiram fugir para a embaixada. Naquela época, anos 70, a embaixada ainda era boazinha, entre aspas, ainda ajudava. Hoje em dia não. Quer dizer, até os anos 80, quando o velho maldito Figueiredo entrou, não ajudou mais. Aquele miserável, ele até ajudava as meninas a cafetinar suas próprias filhas brasileiras para fora. E quando eu digo a filha assim, filha, são mulheres patrióticas, da mesma pátria dele. Entendeu? Aí a embaixada ajudou elas a voltar para o Brasil. Elas escaparam, foram bem sortudas de escapar à escravidão de asiático contra as brasileiras. E hoje em dia fica um bando de idiotas aí, como se fala, idolatrando asiáticos, né, com racismo, idolatrando até mesmo árabe, muçulmano. Por que essas pragas não vão para o Afeganistão? Vão para o Afeganistão, vão para o Egito. Faz como aquela mulher da boca de bagre do cearense feia, da cara de árabe, chamada de Soraya, não sei o que, fez. Vai falar isso com ela, que ela foi para o Egito porque ela quis, que a mulher já é velha, aparenta ter uns 45 anos. Isso não foi o meu caso, miserável. Não foi o meu caso. Meninas adolescentes não sabem o que estão fazendo. Então, de volta a essa mulher que foi traficada para o Japão. Ela era loira, de Santa Catarina, e aparentava parecer com a princesa Diana. Até o cabelo era da princesa Diana. Ela era bonita, loira. Eles só querem loira, brancas, né? Principalmente a propósito, para escravizar essas mulheres, entendeu? Aí, quando a irmã dela cresceu, como se fosse algo assim do destino, encontrou também um miserável asiático que queria levá-la para o Japão. A menina, 17 anos. 17 anos. A irmã dela, agora com 32 anos, começou a protestar e falou que ela não saía do Brasil para o Japão de maneira nem a pau, nem matando a irmã dela. Ela falou: eu estou tomando conta dos meus irmãos, que era o menino de 12 anos e a menina de 16, 17 anos. Aquele miserável estava estava aliciando a menina para levar para o Japão. E o brasileiro, porque brasileiros são cafetinos. Brasileiro já tem DNA de árabe, de afro, e de árabes e de asiático.
Por isso que brasileiros são nojentos, não vale nada também. Como tu, múmia paralítica dos infernos. Eles não faziam nada para proteger suas mulheres. Eu estou falando daqueles que estão em poder, como juízes e aquilo. E eles eram tudo moreno e gordo e feio, partido indiano. Eles assinavam para as meninas sair do Brasil naquela época, nos anos 80 e 70, viu? Para aqueles que não sabem da história. Isso que aconteceu. Então, esse miserável que eu conheci foi em 81. 81. Foi através de uma amiga minha, amiga da minha irmã. Nem amiga minha era, porque ela era mais velha, ela tinha a idade das minhas irmãs, que estava em seus 24, por aí 25. Eu estava com 16 anos na época, quando esse miserável pediu para ela apresentar ele, porque ele estava com vergonha de vir a mim. Ele aparentava ter uns 25 anos por aí, mas o miserável estava com 28 anos e eu estava com 16. Mas na minha cabeça, porque os meus pais trocaram a minha idade. Não sei se foi por engano ou a propósito, mas ao invés de colocar 60 e abaixo, eles colocaram 60 acima, eles colocaram 60 abaixo, ou seja, eles aumentaram 2 anos a minha idade. Então, 16, 17, 18. Então, eu pensava, na época que eu encontrei com esse miserável, que eu estava com 18, mas eu não estava. Na minha carteira de identidade era 17 e pouco, mas era 16 e pouco. E eu pensava que era 17 e pouco, né? Foi em 81. 81, eu estava com 16, era para estar com 16, porque hoje é o meu aniversário, dia 13 de setembro de 2001, estou a fazer 56 anos de idade, nem parece, né? Apesar de todos os obstáculos em minha vida, que eu não estou precisando de ajuda, não estou pedindo ajuda de ninguém, seu miserável, somente a um fudido, pedinte, passa fome, que foi pedir esmola aí no Brasil e casou-se com uma mulher escura só para obter um green card, uma vadia aí em Minas Gerais. Eu não estou pedindo tua ajuda, que tu não pode nem te ajudar, e nem estou pedindo ajuda de ninguém, entendeu? Sou muito orgulhosa para isto. Então, vamos voltar, né? Eu conheci essa miséria em 81, a minha idade estava aumentada 2 anos, e eu pensava que eu já era de maior, na minha cabeça eu já era de maior, não era, né? Por causa de um engano que fizeram com a minha certidão de nascimento, porque eu vim saber isto em 2003, quando eu encontrei com a minha irmã mais velha, e falou pra mim, por isso que eu não queria que você fosse, porque você ainda era de menor. Você era de menor, por isso que eu não queria. Você nasceu mesma 6 meses depois da minha filha, no mesmo ano. Você nasceu depois da minha filha, ela falou. Entendeu? E essa irmã minha parece com uma asiática, casada com um judeu italiano loiro. Então, eu conheci ele, né, naquela época, conheci ele, e ele parecia bem legal, trazia presente para mim. Esse é o trademark, é a tática do psicopata, quando eles querem capturar a sua presa. Eles vêm e dão um tipo de minhoca, né, para a presa, até a presa fisgar e ele pegar a presa. Ele trouxe para mim presentes, isto e aquilo, parecia ser uma pessoa do bem, né? Naquela época ele estava trabalhando, eu acho que em São Paulo, se eu não me engano. Estava trabalhando em São Paulo, em um restaurante aí asiático. Aí eu falei com ele naquela noite, com as minhas irmãs e a amiga dela, só apenas por poucas horas. Depois ele disse que ele tinha que ir para outro estado e depois voltava.
E depois disso ele voltou mais um dia e me telefonou, né? Me telefonou pedindo para se encontrar comigo, para ir para o cinema, isso e aquilo. Eu fui, eu estava em São Paulo na época fazendo um curso de informática, IT naquela época que era IBM, na época era IBM, em 81. E depois disso ele sumiu novamente e eu falei para ele, olha, eu tô aqui apenas para aqui em São Paulo, apenas por passagem mesmo, para visitar minha irmã mais velha, e para tentar fazer um curso. Depois eu vou voltar para casa da minha mãe no Recife. E esse aqui é o meu endereço, eu dei o endereço da casa da minha mãe. Então, quando ele foi embora, eu passei mais 2 meses em São Paulo e fui embora. Fui embora para casa da minha mãe. Né? Eu vim embora para casa da minha mãe também porque eu queria passar o ano novo com ela. Isso foi em 82. Né? Porque eu conheci o Miserável em 81. E em 82 passou um ano sem ver ele. Em 82 ele voltou, ele voltava. A primeira vez que passou 2 meses, voltou. Depois passou quase um ano. Aí depois foi embora novamente, dizendo que ia visitar a mãe dele aqui, né, no país dele, na Singapura. Aí tá, né, eu voltei para casa da minha mãe em 82, em dezembro, para passar o ano com ela. Passei o ano com ela, foi muito bom lá, fiquei muito feliz. Aí esse miserável teve que mexer comigo, eu tava lá tentando fazer um curso na Senac de enfermeira, de enfermagem ou patologia clínica. Mas para isso eu tinha que completar um curso de profissionalização antes de eu fazer o curso de enfermagem e o curso de patologia clínica. E também me ofereceram um emprego, né, de vendedora de cartão de crédito, porque naquele tempo era muito famoso o cartão de crédito. E depois eu recebi uma carta desse Satanás falando que queria vir me visitar. Queria vir me visitar. Aí eu falei, mas eu estou no Recife, eu não vou para São Paulo não, porque é muito longe, você deve saber, é muito longe. Não, eu dou a passagem. Não, mas eu estou aqui com a minha mãe e eu estou tentando fazer um curso aqui no Recife. Aí ele falou, ok, então eu vou para o Recife. Aí eu respondi para ele, né? Disse, tudo bem, porque a carta naquele tempo passava um mês para chegar no destinatário, um mês não, desculpa, uma semana, antigamente, hoje em dia é 2 semanas, ou antigamente era uma semana para chegar no destinatário da Ásia para o Brasil. Aí, então, uma vez eu recebi um telefonema, né, do cara, de um policial no Rio de Janeiro, falando, olhe, tem um cara aqui, um gringo asiático, é um japonês, porque para o brasileiro tudo é japa, um japa falando que quer visitar você. E ele pensa que o Recife é perto do Rio de Janeiro. Aí eu falei, ok, deixa-me falar com ele, por favor. Aí ele passou o telefone para ele. Aí ele, você vem para aqui para o Rio de Janeiro? Eu falei, não, eu falei para você que eu não vou para o Sudeste. É muito longe. Entendeu? É quase 3 dias de viagem, 72 horas. Eu não vou. Aí ele falou, então eu vou aí. Eu falei, então venha. Você vai me esperar no aeroporto? Porque eu fiquei aqui o tempo todo esperando você no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, mas eu não estou no Rio de Janeiro. E eu falei para você, deixei isso claro. Você viu que o endereço era Recife, não Rio de Janeiro. Ah, tá bom. Então eu vou pegar um avião, vou para aí. Aí eu falei, venha, tá bom. Você vem para aqui, então eu vou te esperar.
Aí eu falei pra minha mãe, né? A minha mãe falou, então eu vou arrumar o quarto do teu irmão para ele dormir com teu irmão. Aí arrumou o quarto lá, colocou outra cama de, como se fala, cama de campanha para ele lá, para ele dormir. Aí ele veio, eu fui pra pegar ele no aeroporto. Aí ele falou, nossa, quanta saudade de você, isso e aquilo. Ok. Aí ele falou, olha, eu não quero ficar na casa da sua mãe não. Por que a gente não vai pro hotel? Eu falei, não, você vai pro hotel, eu vou na casa da minha mãe. Não, mas eu queria ficar com você e tal. Eu falei, não, mas você é melhor ficar na casa da minha mãe, mas sem ranking punk. Ele falou, não, porque eu não tô acostumada a ficar com as pessoas. Isso porque ele era o quê? Muçulmano. E muçulmano tem essa frescura com a comida, sabe? Que eles comem. Não come, não querem nem compartilhar o mesmo vasilhame, porque tem medo que a gente tenha cozido porco naquele vasilhame. Tanto é o preconceito dos muçulmanos para com não muçulmanos, principalmente ah, nós não afro, não asiático, etc. Entendeu? O racismo é grande. Mas naquele tempo o miserável tava já cego de assim de lavícias, né? Por uma menina ainda jovem, né? Que eu tava com 17 anos ainda, novinha, né? Eu tinha toda o meu prospecto, o meu futuro pela frente e ele queria destruir como um bom satanás asiático. Pior ainda, muçulmano. E eu não sabia. Eu não sabia que ele era muçulmano até eu vim para o país dele. Então tá, ele passou, eu acho que foi uma semana no hotel, no Recife. E de lá pra cá eu mandava ele vir pra minha casa, eu ia lá, pegar ele pra gente sair, né? Ir pra Boa Viagem, tomar banho de praia, comer, etc. Minha mãe cozinhava pra ele, tratava ele muito bem. Ele trazia flores pra mim, flores pra minha mãe. Aí eu pensei assim, esse cara realmente tem boas intenções, né? Mas minha mãe sempre me falando, menina, pensa bem, né? Antes de se envolver com esse cara aí. Aí eu falei, mas mãe, ele me convidou para ir pro país dele e não é para ficar, eu não quero ficar lá, eu volto para a senhora. Ela falou, sei não, eu não tô com pressentimento bom não. É melhor você pensar bem e não aceitar o tiquete dele, a passagem que ele estava arrumando, porque ele falou, eu vou ter que voltar porque eu tenho que trabalhar no Abu Dhabi, que era Arábia, que ele trabalhava em um Golfo, Western Golfo, que era uma companhia americana de petróleo, que na época pagava uns US$ 8.000, né, para os estrangeiros. Por isso aquele pidente singapuriano foi lá para, para essa companhia americana, porque eles podem trabalhar em nossas companhias, mas a gente não pode trabalhar nas companhias dele e nem em nossas companhias que tem filial em seus países. A gente não tem o direito de trabalhar, mesmo vivendo aqui há 40 anos e casado com uma, né? Casada com um deles. Então tá, né? Ah, ele foi embora primeiro, que ele disse que só tinha um mês de folga e um mês lá. É um mês offshore de folga e um mês trabalhando naquelas plataformas de petróleo. Enquanto isso, eu estava fazendo os arranjamentos para viajar. Eu queria viajar porque eu queria saber como era pegar avião, que eu só viajava mesmo de ônibus com minhas irmãs. Né? Eu não viajava de avião, então eu queria pegar o avião. Eu disse, mas mãe, eu quero pegar o avião, quero ver como é. Só minha mãe que tinha viajado de avião, a gente não. Que a minha irmã pagava para ela ir para São Paulo. E quando eu trouxe ela para São Paulo para assinar, porque eu não podia fazer meu documento no Recife, que ia custar mais. É um lugar mais atrasado do que São Paulo. Então eu tive que deslocar com esse miserável antes dele viajar, tive que deslocar para São Paulo e fazer o meu passaporte lá
E foi falado para mim o seguinte: você não pode viajar. A razão, eu não tinha ainda 21 anos de idade. Na minha carteira estava 17 a mais. Mas, não, estava 18 a mais, 18, né? 18 a mais. E eu não poderia viajar sem o consentimento de uma irmã mais velha ou os meus pais. Aí eu tive que pedir a assinatura de uma irmã minha que já morreu. Ela assinou para mim e eles também falaram outra coisa: você vai ter que fazer um casamento. Eu, hã? Sim, vai ter que casar porque a gente tem que prevenir o abuso de meninas lá fora. Aí fez o que se chama aquele casamento de procuração, onde outra pessoa representa o noivo, né? Aí o velho que fez o meu passaporte representou ele. Mas claro que não teve nada além disso, né? Apesar que o velho fez assim, uma indireta assim pra mim. Uma menina bonita, novinha dessa, até que eu queria ser o noivo dela. Falou isso. Ele que arranjou, fez todos os papéis pra mim. Procurador. E os outros caras me falaram: por que deixar essa menina ir embora? Não deixa essa menina ir embora, não. Leva os machos daqui, deixa a menina bonita por aqui. Porque eu era realmente bonita. E eu ainda tô mais bonita agora. Eu era bonita, mas estou mais bonita agora. Porque naquela época eu não tinha muita, assim, autoestima, né? Eu tinha... Alguns adolescentes não têm autoestima alta, não tem uma autoestima, tem baixa estima. E eu era uma delas. Então, infelizmente, eu fiz o casamento para poder sair, foi em comunhão parciais de bem. O juiz falou: coloca aí comunhões parciais de bens, porque qualquer coisa ela tem o direito de ter o que o homem tem. Aí fizeram, né? O advogado lá fez comunhão parcial de bens e fez a procuração. Aí sim que eu pude viajar. Ele comprou as passagens, não comprou as passagens de ida e volta, só uma de ida, aquele miserável, como prometeu. Ele prometeu de ida e volta e no final ele comprou só para ir. E eu, como otária, não sabia de nada, nem sabia como ir no aeroporto, entendeu? Como checar lá antes de viajar. Não sabia de nada, menina besta, boba. E ainda bem que os juízes não sabiam que na minha idade biológica, pensava que a minha idade era aquela que estava na carteira de identidade, que foram aumentadas por meus pais por engano. Então, eu vim, né, para Singapura e depois de uma semana já fiquei tediosa. Ele morava em um apartamento fuleiro e eu morava em uma chácara no Recife. E ele em um apartamento fuleiro. Aí eu disse: eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Ah, mas os meus avós vieram da Indonésia, meu avô, só para ver nosso casamento. Não, esse casamento, mas você falou que eu ia voltar. Não vai voltar, a gente vai casar. Entendeu? Foi só um truque. E depois eu saberia, né, que eram os pais dele que estavam forçando ele a casar. Porque dentro da tradição dele, ele como filho mais velho, tinha que casar primeiro. E o irmão dele já estava na fila para casamento, o irmão dele 5 anos mais novo do que ele. E dentro da cultura dele, ele como mais velho, teria que casar primeiro. Então começaram a busca para uma menina. Aí arrumaram uma mulher da Malásia, uma menina, 2 anos mais velha do que eu. Mas ela não queria, porque ela já tinha um namorado dela. Ela falou: não, eu não quero. O pai dela arrumou o casamento com ele, ela não quis. Ela rejeitou ele porque já tinha o namorado dela na Malásia, né? Ela tinha o amante dela e tal, ela não queria. Aí arrumaram com uma mulher da idade dele. Falou: não, eu não quero, porque ela já é velha, 30 anos velha para esse miserável.
Eu não quero ela porque ela não é bonita, não é velha, e é velha, não é nova. Aí, depois me falaram que ele trouxe uma alemã, também de 28 anos. 28 anos, quase a idade dele. Aí essa mulher fumava e paquerava outros caras, entendeu? E ele decidiu pagar para ela voltar. Ela ficou no hotel aqui. E comigo não, ele colocou na casa da mãe dele, dos pais dele. E ela colocou no hotel. E ela só vinha pra casa da mãe dele para comer. E deixar os panos lá para ela lavar para ela. Bem pouco, assim que presta. Aí ele pagou para ela voltar para a Alemanha, ou ela mesmo que pagou, eu não sei. De qualquer maneira, a mulher já tinha uns 28 anos, ou 29, 30, já era velha já. A irmã dele quem me falou isso. Ela era muito mais velha do que eu, muito mais alta, etc. Então, quando não deu certo, ele lembrou de mim, esse miserável, lembrou de mim, entendeu? E na época já estava cheia de homem atrás de mim, era homem de banco, isso, aquilo, querendo casar comigo. E ele tentando tirar tudo aquilo de mim. E ele sucedeu aquele miserável, com engano, com a lábia de muçulmano. E quando ele chegou aqui foi que ele revelou que era muçulmano e eu tinha que aderir com as tradições dele. Eu falei, não, eu não vou, porque eu não pedi para vir para aqui ficar, eu consenti em vir e visitar o local, e pegar avião e não ficar com você. Ah, mas a gente já fez o arranjamento e você assim, e de qualquer maneira você já é casada comigo no Brasil, entendeu? Aí eu falei, porque eu tive que casar com você, senão eu não viajava. Senão eu não viajava. Senão se eu pudesse viajar assim, sem casar com você, eu faria. Mas fomos forçados lá no Brasil e agora você está forçando eu para casar aqui. Eu quero voltar para minha terra. Não, eu não vou dar o dinheiro para você. Entendeu? Eu não vou comprar passagem. E a mãe dele também. Você está gastando muito dinheiro, isso e aquilo. Está gastando muito dinheiro. Faz logo esse casamento, fim de papo, a velha maldita. Eles também foram culpados por esse casamento que já foi amaldiçoado desde o começo. Entendeu? E isso é tráfico de mulheres e de crianças e de jovens, né? Crianças não jovens. E fica um miserável armado aí, você foi porque você quis. Você tem certeza, miserável? Então todas as meninas que são traficadas, né, enganadas assim com lábias, todas as meninas russas, brancas e europeias, também escolheram ir para o Oriente Médio para se prostituir lá, dentro do pretexto de que elas iam voltar e que iam lá para trabalhar, seu desgraçado. E eu nem queria trabalhar nessa porciga eu quis, porque eu tinha meu emprego no Recife, eu tinha meu emprego garantido, e o meu curso no Recife, no meu país, porque eu não sou uma pedente, eu não sou uma passa-fome com os outros brasileiros, e eu não tenho síndrome de vira-lata, porque eu não sou assim tão mestiça, entendeu? Eu não sou tão mestiça assim, para ter o síndrome de vira-lata como essas racinhas que tem aí no Brasil, entendeu? Sua miséria, sua múmia paralítica, seu derrotado árabe. Tu pensa que eu sou como essas vadias aí que vão porque querem? Tem várias aí que vão porque querem, mas esse não foi o meu caso. Entendeu, seu miserável? Sim, eu quis vir para visitar. Qual é uma coisa? Visitar é uma coisa, ficar é outra. E não foi a minha escolha de ficar. A minha escolha foi de visitar. Foi diferente. Visitar e ficar são duas coisas diferentes. Seu miserável árabe corrupto. Seu escravagista, estrupador. Viu? Aí depois disso foi briga, era briga quase todos os dias. Eu surtava, entendeu? E outra, quiseram trocar o meu nome. Disseram que eu tinha que me converter. E a velha já estava arrumando uns panos lá para fazer os vestidos para mim. Eu falei, eu não vou vestir isto. Muito calor. Ok. Então eu vou comprar um mais leve assim de seda. Que tal? Eu não quero seda. Eu não quero esse vestido. Não quero. Aí como é que pode? Isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Eu tenho que voltar.
eu quero voltar. E eles não queriam que eu voltasse, disseram que eu voltasse, a minha família tinha que pagar. Mas ninguém estava valível para me ajudar, porque a minha irmã, a mais velha, havia falado, se você for, eu não vou ajudar em coisa nenhuma. Daí eu não quis pedir ajuda, entendeu? E eu pedi ajuda sim, quando eu fui para registrar num. Que a gente teve que ir para a embaixada para. Como é que se fala aqui, né? Traduzir o nosso certidão de casamento em São Paulo para facilitar o nosso casamento aqui, né? Aí a embaixada aqui, a embaixada brasileira, traduziu o nosso certidão do português ao inglês. E depois disso eu mandei uma carta para eles, ah, pedindo ajuda, mas eu não sei o que aconteceu com a resposta, porque ninguém veio onde eu estava, o endereço onde eu estava, e quem pegava as cartas era um maldito velho muçulmano indonésio, indiano, foi o meu sogro, o velho. O velho estava por trás de tudo isso, aquele velho miserável, de querer trocar o meu nome, tudo isso, porque eu não nasci muçulmana, eu não sou muçulmana e eu não aceitava. Eu não aceitava. Isso tudo foi jogado em nossa cara, como até hoje a múmia paralítica aí, essa múmia paralítica do Egito, em Minas Gerais, fica jogando religiões em nossa cara como se nós fôssemos religiosos. Eles não têm respeito para ninguém. Esses malditos gostam de forçar as pessoas a seguir religiões, quando não queremos. Religião não alimenta ninguém. Religião não paga boletos. Entendeu? E dizer, nós pagamos boleto para o inferno. No inferno você coloca no seu fru. Coloca o inferno no seu fu, entendeu? No seu culo. Coloca o inferno no culo, entendeu? Porque eu não acredito nessas bostas, seu miserável. Para de jogar religião em nossa cara. Nós não precisamos de religiões. We don't need no religions. We need no religion. We need no education para ser inteligente, to be intelligent. We need no education outside of our own being to be intelligent. Ok? Assim dizia Pink Floyd. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fui uma vítima e tem miserável. Não tem vítima. Não tem vítima porque tu és psicopata. Todos os psicopatas reptilianos que devem tanto, que são os malfeitores aqui na terra, os tiranos, os opressores, falariam isto, que não existe vítimas. Então as pessoas que passam fome não são vítimas. As crianças abusadas não são vítimas. As crianças vítimas de pais ruins não são vítimas. Os animais de ruas não são vítimas. Ou eles adoram sofrer, né? Através de vossas mentalidades doentias, psicopáticas, essas pessoas não sofrem. Existe sim vítima, mas se vocês não querem entender tudo isto, não querem aceitar, é outra coisa. Mas existe sim vítima. Já é essas organizações aí, essas ideologias fascistas, reptilianas e demoníacas que dizem que não existem vítimas. E existe sim, vítimas são reais. Se não existe vítima, é ser miserável. Então não reclama do que está errado. Não reclama da lei da vacina, do mandato da vacina em alguns países aqui fora, onde a gente não pode mais viajar se não tiver a vacina, ok? Não reclama disso, porque vocês não são vítimas, vocês são apenas os coprea, aqueles que consentiram brincar. E só os reptilianos diriam isso, por quê? Porque os psicopatas não querem se responsabilizar pelos mal que eles fazem às suas vítimas. Aí eles criaram essas convenções falsas aí de que vítimas não existem. Mas porque não é eles, porque eles estão satisfeitos em infringir e causar dor ao próximo, entendeu?
O psicopata está muito contente e satisfeito em causar dores alheias, ok? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu passei 6 anos na casa dos pais dele. Era um inferno, eu tinha que proteger os meus filhos dos abusos dos psicopatas aqui. E desde então, sempre procurando emprego e não encontrava. Por quê? Porque eu não era daqui, eu não era asiática. Eles não davam. Até agora não querem dar. Mesmo se tiver vagas, né? Se tiver com problemas assim de shortage de empregado, que é falta de empregado, eles preferem chamar os filipinos mendigos e os outros chineses do que empregar pessoas, vamos dizer, orientais ou não asiáticas. Tem que ser sempre asiáticas, porque também existe a questão do racismo, continuando parte 2, né? Existe sim o preconceito aqui e racismo, e a múmia paralítica egípcia pensa que só é no Brasil, quando ele não está passando por isso. E se está passando é porque já foi para aí velho, safado, sabendo do que estava a fazer. Não é o caso das meninas que são ludibriadas a irem seguir muçulmanos para suas terras. E eu não estou falando de casamento, porque eu não quis casar com ninguém, nem filhos eu queria, nem filhos eu pensava ter, entendeu? E terminei tendo 4 sementes do mal, infelizmente, né? Porque você vê que asiáticos não dão, e árabes, eles não têm sentimentos ou respeito com família. Eles não têm isso, aquela pegação com a família, aquela lealdade com a família, entendeu? Eles não têm. Árabes também não têm. Muçulmanos também não têm. Se dizer que tem é mentira. É tudo apenas bafo, é apenas farol, é apenas verbal, entendeu? Mas isso não aplica-se nos seus atos ou na realidade. Não existe isso. Eles não têm respeito com família. Na Ásia, uma mulher, ela é domínio do macho, do pai dela. Quando o pai morre ou quando ela casa, fica sendo a propriedade do marido. E quando o marido morre, fica sendo propriedade do filho, que pode bater nela, desonrar ela e desrespeitá-la como ele quiser. Isso é a cultura desses malditos reptilianos aqui, dracônicos, ok? E dos brasileiros safados aí, que carregam seu DNA. Quer dizer, me disseram que eu tenho, que eu não acredito, que eu não tenho fenotipo asiático, graças a Deus, e nem graças ao universo. E não tenho também de outras racinhas, e nem tenho de árabe, ok? Eu não tenho o fenotipo deles. É tudo mentira. Não tenho nem quero. Os meus irmãos podem ter, mas eu não. Eu nasci totalmente diferente. A teste de DNA mente, principalmente aqui fora. Mente e muito. Então, múmia paralítica, o que mais, né? Eu queria falar contigo. Aí tu dissesse, você tem um coração podre. Sim, coração podre são as pessoas que te expõem, que falam dos teus podres, né? Que fala para vocês parar de falar bosta e ser ruim. Porque o Siqueira Júnior falou uma coisa aí que eu não gostei, criticou as pessoas que falam que devemos ser boas apenas para algumas pessoas. E é verdade. E o Siqueira Júnior, ele tu carrega a bandeira da religião. Então vocês dois que deveriam dar exemplo para nós de amor incondicional, entre aspas, e não nós, entendeu? E não nós. Vocês que deveriam dar exemplo, bom exemplo de amor fraterno, porque vocês seguem religiões e eu não tenho que seguir religiões.
Você não tem o poder de forçar a religião no meu gogó, no meu pescoço. Entendeu? Você não tem. E nós não temos religiões para estar aí. Oh, peace and love para todos, até para os criminais que matam suas mães, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, aqueles que estrupam criancinhas, os pedófilos. Peace and love para ele, vamos amar todo mundo. Uma peste dessa que não ama ninguém, uma miséria dessa arábica que diz que aos 60 anos os pais deveriam fazer uma festa para eles e depois dar uma injeção para matá-los. Esse miserável muçulmano falou, essa desgraça muçulmana, tanto amor, tanto love que ele tem, né? Uma miséria que fala em estrupar a menina até de 12 anos, que fala que a mulher nasceu para ser estrupada, fala que as mulheres são vadias de nascença, fala que as mulheres são apenas objeto do homem, esse miserável e safado. Tu pensa que vocês são brasileiras safadas que ficam acreditando no que tu fala? Tu crias aí historinhas de uma tal Dona Araci, que não existe, uma velha, né? Um caráter de uma velha que é tarada, que fica com aquelas com linguagem podres aí, quando na verdade vem de um muçulmano como tu. E os otários aí como tal de Wesley e uma tal de sobrevivente da Turquia, todas elas e outra aí que moram em Portugal, todas elas acreditando no que tu fala, menos eu, menos essa mamãe aqui, inteligente, sábia, intuitiva, que sabe quem tu és, entendeu? Tu crias essas historinhas aí e dá para esse babaca aí para falar por ti, né? Falar através de tu, tudo que tu inventa das pessoas que não é verdade, seu miserável. Cria cria caráter que não existe, de mulher de safada e tudo brasileira. Isso é a propósito para manchar o nome do Brasil e das brasileiras em geral. Esse miserável, ele veio ao Brasil para tirar a barriga dele da miséria e agora ele odeia o Brasil, falando que o Brasil é isto e aquilo e não quer sair. E outra, ele acha que os asiáticos estão no direito de vir para onde eles querem vir, mas nós, ocidentais, não temos esse mesmo direito de ir para onde queremos ir. Para eles, só os árabes e asiáticos e africanos que têm o direito de, né, de explorar, invadir todos os lugares do mundo, toda a terra para pensar asiático, africano e árabe. Mas que o homem branco e os outros não têm esse mesmo direito, né? Que lá atrás, antigamente, antes do europeu ir para o sul da África invadir e ir para o norte da África, como Egito e tudo isto, já existia os asiáticos também explorando o mundo, invadindo, e os árabes asiáticos juntos, invadindo, explorando, estrupando, fazendo isso e aquilo. Porque hoje em dia tem pessoas com os olhinhos assim, na Escandinávia e tudo mais. Por quê? Por causa de sexo, muitas vezes não consentidos, ok? De sexo, muitas vezes de estrupos. E esses estrupos não foram causados apenas do homem branco para as mulheres não brancas, não. Foram de homens não brancos para as mulheres brancas. E esses nativos não, esses xamânicos aí tribais, vieram da Mongólia e da África. Eles não vieram, eles não são oriundos daí, eles não são originários daí. As Américas antes pertenciam a um grupo bem branco mesmo, e os clubes, que eram os gregos e os bascos, e os vikings da Escandinávia e a Rússia, pertencia a esses grupos europeus, nunca pertenceram
a, asiáticos ou árabes. Mas quando esses filhos da serpente vieram do leste para invadir o nosso continente, surgiu tudo, toda essa podridão, todas essas carnificina que vemos hoje em dia. Veja a Escandinávia se é assim, a não ser que eles venham lá do quinto dos infernos para causar problema na Escandinávia. Vê se os escandinavos são assim, de classe baixa. Vê se são. E eles não têm religiões, eles são ateístas. São pessoas boas, de caráter bom, boas e morais boas. Entendeu? São pessoas boas. E não como nós, de classe baixa, não como os asiáticos, não são como a África, como o mundo árabe, etc. Que vive só de guerra, de imoralidade, disto e aquilo, scamming, golpe online, né? Golpe online, dizendo, oh, a gente quer tirar dinheiro do homem branco, porque o homem branco fez isso e aquilo com a gente. Quando são eles que também invadem o Ocidente para procurar emprego, tirar a barrigona da miséria e depois gritam escravidão, escravidão, quando existiu a escravidão também dos brancos. Existiu a escravidão do branco. Existiu sim. E os asiáticos tribais também escravizaram os negros. Né? E por que não falam isto? Pergunta aí na história dos Estados Unidos se não existe escravidão de negro, né, dentro das aldeias asiáticas, Mongólia. Pergunta aí, vai pesquisar aí, ver se não tem. Vai procurar saber se não tinha escravidão de brancos na China, antigamente no Japão, e de negros também. Vai pesquisar que não existia. Mas não, só os brancos otários, idiotas que não sabem falar, que tá com o rabo tapado, não sabe falar, né? Que levou toda a culpa foram postas nos brancos. Porque essas misérias aí que são realmente psicopatas, porque como eu falei, o psicopata não quer admitir que eles são maus. Eles sempre tem que procurar um scapegoat. Ah, porque tem racismo. Racismo é uma faca de 1000 gumes, miseráveis. Racismo existe em todos os grupos étnicos. Não é só de branco contra asiático e negros, não. Racismo também tem de asiático contra branco e negro, de negro contra brancos e asiáticos. Olha aí nos Estados Unidos, quem marreta e mata os asiáticos, senão os negros? Quem? Quem? Meu avô? Lógico que não. Minha mãe? Lógico que não. São os negros que atacam os asiáticos. E bem pouco, eles que são brancos se entendam, não estou nem aí, que se flodam-se. Entendeu? E os idiotas do brancos não sabem falar, não sabem se proteger. E quando faz, nossa, os invasores, os alienos em nosso continente vão contra eles com suas policies, que quer dizer políticas, né? Políticas injustas de victimismo, políticas nojentas, né? Políticas essas que são de couro grosso, muito ousadas, até querendo tirar até o nosso lugar. Sim, os brancos tiraram a África, mas hoje em dia não tem muito não. Quem lidera são os negros. Então qual é o problema? Sim, os ingleses vieram para a Singapura e a Índia para parar com a carnificina que existia aqui. Era guerra, era canibalismo, era guerra por causa de religiões. Era um inferno até os ingleses vir e colocar mais um pouco de organização, de tão enxerido que foram. Porque se fosse eu, deixava eles se matar, deixa a porra do Afeganistão também se matar um ou outro bando de idiotas. Não se mete não, porque quando é o nosso problema eles não se metem.
Eles querem mais que a gente se floda, entendeu? Bando de otários. Ai, que ódio. Fica querendo ser bancos americanos, vamos para Afeganistão. Bem pouco, Biden, tira mesmo, porque tá tirando da boca dos americanos para fomentar essa porcaria de milícia, gastar bilhões de dólares para proteger essas pessoas. Ah, vai pro inferno. Manda mistar árabes e muçulmanos fazer isso, proteger os seus próprios povos. Manda o resto da Ásia, manda Brunei, Darussalama, que é rico em petróleo. Manda a China ir para o Afeganistão para ajudar esses povos lá. Por que tem que ter os idiotas brancos? Por quê? Porque são enxeridos, metidos. Querem ser bonzinhos, sempre querem ser bonzinhos. Sempre querem ser bonzinhos e tomando no crulo, né? Sempre tomando no crulo. Porque não se enxergam, não sabem onde é o lugar deles, né? E fica só agora o que? A Austrália, eles também deveriam agora largar aquele lugar lá que não pertence a eles. Deveriam voltar para a Europa, de onde vieram. E o sul-africano também voltar para a Holanda, de onde vieram, e a Inglaterra. E aqueles que estão também no Israel também voltar para a Europa de onde vieram, né? E não tirar o lugar dos outros. É pouca vergonha tudo isso, bando de morta-fome, né? E também não deixar tanta imigração assim, sem freios, de árabes, de africanos e asiáticos no ocidente. Tem que controlar o influxo desses povos em nosso continente, assim como eles fazem nos continentes deles. Tem que ser assim. E essa porcaria de amor, palha, tudo isso é balela, é porcaria, é bosta de mentiras, entendeu? Porque Satanás, quando ele quer enganar as pessoas, ele usa o amor como ilusão. Assim são Satanás, que chamam de alienos. Flodam-se os alienos e tudo mais, tô nem aí. Todos os nojentos que vivem doutrinas falsas. Não existe vítimas. Temos que ser sempre assim positivos e ter uma vibração boa para atrair. Iguais atrás iguais, eu não acho. Ok, porque como eu vibro no bem, que eu não atraio bem? Por quê? Porque eu não atraio bem? Eu fiz tanta coisa boa, já ajudei pessoas pobres de favelas, ajudei os animais de rua. Algo que tu não faz, múmia paralítica. Múmia paralítica, Jesus falou que quando a gente dá com a mão, não pode falar com a outra. Quando dá esmolas. E pior é vocês que não dão. Pior que dar e falar é não dar e oferecer desculpa para ser miserável, mesquinho, nojento. A múmia paralítica investe em cães de pedegris de raça para ganhar din-din no YouTube. Usa os animais para ganhar din-din. Mas vê os meus canais, todos não são monetizados. Nem eu peço esse negócio de vaquinha, disso, aquilo, de ajuda. Nunca. E eu tenho vários canais falando sobre metafísica, falando sobre mal assombro, espírito, né? Vamos dizer espíritos, coisas sobrenaturais. Tenho vários outros e eu não peço nada a ninguém, entendeu? E tu aí, ao invés de ajudar os animais de rua, vira lá pra tu ficar aí com os animais de pedigree só pra se mostrar que tu tem dinheiro. Bicho feio, depois vem falar sobre espiritualidade, um Jesus, uma religião. Vai te danar, maldito, vai te danar. A tua religião nunca prestou, nunca te. Esses malditos do coração podre, eles não ajudam ninguém e eles ficam, como se fala, ridicularizando quem ajuda os animais. Tu não vai me impedir
de ajudar os animais, porque eu não faço isso para se mostrar, eu faço isso porque eu me sinto bem, porque eu sou empática e eu sinto a dor dos animais. Entendeu, miserável? Eu não sou como tu. Eu não sou muçulmana, eu não sou árabe, eu não sou africana, eu não sou asiática para ser como vocês ruim, não. Mesquinho, malditos. Quem ajuda vocês já são os homens brancos, entendeu? Porque vocês não ajudam nem a si próprio. Por isso que vem com essa frescura aí. Né? Vítima, não existe vítimas. E quem ajuda é para se mostrar. Só porque tu é incapaz de ajudar, desgraçado. Aí tu inventa aí essa treta aí, né? Tu não trepa nem sai